Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início ao nosso Café CVG São Paulo. E hoje, com o tema Seguros de Vida e Previdência, Desafios e Tendências, palestra do presidente da FENAPREV, Edson Franco. Então, hoje um evento super especial. Todo mundo café da manhã já tomado, espero que já tenham se energizado aí com o café, para esse dia, para essa manhã que a gente vai passar com temas e assuntos tão interessantes e tão importantes do nosso mercado de seguro de pessoas. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Salum, diretor de relacionamento com o mercado aqui no CVG São Paulo, na gestão 2025-26, que é presidida pelo Anderson Mundim, que é o nosso presidente aqui do CVG São Paulo. Não está presente aqui agora, mas até o finalzinho aqui da nossa manhã ele vai aparecer e também vai poder cumprimentar todos vocês. Então é com um grande prazer conduzir aqui mais esse evento, hoje com a FENAPREV, temos aqui o Edson Franco e toda a diretoria da FENAPREV também aqui presente, que é uma parceria que a gente já faz há algum tempo, não é a primeira vez, a última foi em 2023, e a gente fez questão esse ano de convidá-lo para trazer todas as atualizações que a gente tem no nosso mercado de pessoas, que a gente sabe é muito, muito dinâmico. Vamos lá. Como de costume, eu vou agradecer aqui as autoridades presentes no nosso evento. Então, iniciando pela própria FENAPREV que nós temos aqui, além do Edson, que eu já vou convidá-lo ao palco, nós temos a Beatriz Herranz, diretora executiva da FENAPREV, temos a Récia Costidia, que é economista da FENAPREV. Também queria agradecer, representando o CCS, Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo, temos o Álvaro Fonseca, que é o mentor do CCS. Temos o Roberto Gonçalves, presidente do CCS ABC, Clube de Corretores ABC. Presente também, mentor do CCS Osasco, Elias Nino Nogueira. Augusto Esteves, presidente da UCS, União Corretores de Seguros de São Paulo. Ricardo Montenegro, presidente da Conseg São Paulo. Ricardo Tarantello, embaixador do MVP Minha Vida Protegida. Felipe Souza, Zone Chair América Latina da MDRT. E o nosso conselheiro aqui, nosso conselho do CVG São Paulo, na figura do Ronaldo Magna também, nós agradecemos a presença. E o Gustavo Toledo, vice-presidente aqui do CVG São Paulo. O nosso agradecimento e também a gente não pode esquecer de agradecer a imprensa especializada em seguros que também está aqui presente hoje. Então, um ano importante para o CVG. 45 anos. Quem aqui teve no evento de 45 anos que a gente fez o almoço? Algumas pessoas aqui tiveram, então um ano super importante para a gente. O CVG sempre fomentando isso. Capacitações, discussões técnicas, a gente trocar e, sobretudo, sabendo que a gente sabe que o nosso mercado é muito dinâmico. Tá? Então, o objetivo do CVG é conectar o mercado de seguros, estimular o conhecimento, desenvolver a troca e fortalecer o setor. Eu acho que poucos setores têm aqui, como a gente tem aqui hoje, uma composição tão heterogênea e tão diversificada. A gente tem corretores de seguros, a gente tem nessa plateia assessorias, prestador de serviço, ressegurador, broker de seguro, seguradoras. Então, é a gente tendo essa multiplicidade de perfis, de companhias, que a gente faz a nossa troca cada vez mais bonita. Eu queria também agradecer às seguradoras e às empresas que são beneméritas e associadas do CVG. Elas apoiam o CVG para que a gente possa construir exatamente isso. E eu faço um agradecimento especial aos diretores aqui do CVG. Eu faço parte da diretoria de relação com o mercado, temos outras diretorias, e esse agradecimento especial aos diretores que, de forma voluntária, dedicam o seu tempo justamente para manter essa nossa organização. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Como de costume, a gente também chama novas associadas. Hoje nós temos aqui uma nova associada que eu queria chamar o palco para uma palavrinha breve, tá bom? Nós temos aqui hoje a DA2, representada pelo Tiago Fernandes, é presidente da sócia parceira, que entra a partir de setembro, que eu queria chamá-lo aqui para uma palavrinha de boas-vindas aqui. Então, palmas para o Tiago, por favor, para a DA2. Bom dia, gente. Primeiramente, queria agradecer a recepção de todo o time CVG, da Lúcia, do Mundim e do Guga, que foram super parceiros aí
nessa associação. E a DA2 é uma startup nova, nascida no mercado de vida em grupo, então por isso a gente está aqui, e a gente simplifica o processo de vida em grupo, ponta a ponta. Basicamente, a gente tem uma solução com muita tecnologia e dados, que a gente faz o processo de cotação em 40 segundos, simplifica o processo, ponta a ponta para o corretor, e a gente busca, para a distribuição, responder uma pergunta que é o que vender, para quem vender e quando vender, que são através das convenções coletivas. Então a gente monitora esse mercado também de convenção coletiva e consegue entregar de mão beijada para os corretores os leads qualificados. Quando essas convenções mudam, também a gente faz todo o recálculo. Então a gente está aí lançando no mercado 27 e em breve vocês vão ouvir um pouco mais da DA2. Obrigado. Obrigado, Thiago. E o Thiago que estava me comentando, eu perguntei sobre o nome da companhia, né? DA2, uma companhia que trabalha com dados. DA2. Então, dados. Então, ele estava me contando aqui sobre como foi a origem do nome. Achei muito interessante também para compartilhar com vocês. Muito bem, então vamos dar início aqui ao nosso evento com a palestra da FenaPrev. Eu queria chamar ao palco aqui o Edson Franco, presidente da FenaPrev, por favor, com o tema Seguros de Vida e Previdência, Desafios e Tendências. Palmas para o Edson, por favor. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer ao Marcos Salum e ao Anderson Mundim pelo convite para estar aqui. É um prazer, mais uma vez, estar participando de um encontro aqui com vocês. A gente vai perceber que os dados mudam, mas a direção não muda muito, infelizmente. Os nossos desafios eles permanecem muito grandes. A gente vai perceber que muitos dos desafios, inclusive, se agravaram ao longo desse último ano. Mas vamos quebrar aqui um pouco a narrativa para a gente falar sobre... Você queria falar alguma coisa? Antes de eu descer aqui do palco, vou lembrar vocês, as perguntas vocês podem mandar como de costume pelo WhatsApp. Ao longo da apresentação, nos monitores laterais, o QR Code, tá bom? Só para o pessoal ir mandando, a gente vai ter essa primeira parte com a apresentação e na sequência a gente vai fazer um ping-pong, um bate-bola com as perguntas que o pessoal mandar, tá bom? Legal. Então, Edson, o palco é todo seu. Obrigado. Obrigado, Marcos. Então nós vamos quebrar aqui o bate-papo em alguns capítulos. Muitos deles estão interligados, interconectados, mas vamos separar um pouquinho seguro de pessoas, de previdência. Depois a gente vai falar do impacto que o IOF teve no VGBL. Vamos falar um pouco também sobre a necessidade de um novo modelo previdenciário, que também não é novidade. E vamos discutir, e aí eu acho que deveria ser muito mais um tema de debate, o que nós temos que fazer para aumentar o nível de proteção e de inclusão de cobertura securitária na nossa sociedade. E aqui tem talvez algumas reflexões que tenham mudado ao longo desses últimos tempos. E por fim a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa FenaPrev, que está em campo. Na verdade, acho que o campo já foi, né? Nós estamos agora compilando os dados e que será apresentada no evento que nós teremos agora em setembro e que no final eu vou fazer aqui a propaganda, convidando a todos a participarem do evento. Já estou fazendo a propaganda, mas vou fazer de novo depois, mais bem feita. Senão a Bia depois me mata. Bom, vamos falar um pouco de números, né? Quando a gente olha os números de seguros de pessoas,
dá até a impressão de que a gente está indo bem à beça, né? Deixa eu ver o melhor jeito de eu ficar aqui para atrapalhar o mínimo possível a vocês. Então, quando a gente olha lá de 2015 a 2025, a gente cresce 10% ao ano, né? Um CAGR, né, de 10% ao ano. Um crescimento bastante bom, maior do que... Aqui está em termos nominais, mas se a gente fizer isso em termos reais, a Rêcia, que é a nossa economista-chefe, analista econômica-chefe, e também o membro mais sênior da nossa equipe econômica da FENAPREV, porque é só ela, né? Mas muito competente. A gente cresce sempre acima do PIB, né? Então, estamos ganhando participação de mercado? Estamos. Mas vocês vão ver que de uma forma ainda muito tímida e de forma muito menor do que aquilo que poderíamos ou deveríamos. Como é que se distribui esses 78,8 bilhões de reais de prêmios de seguros de pessoas que nós tivemos em 2025? 48% vida, 28% prestamista, que também é vida, a gente só separa pela natureza do produto, né? Um está muito mais ligado a um produto financeiro, de crédito, mas obviamente todos estão ligados à morte. Acidentes pessoais, doenças graves, funeral e outros. E aí quando a gente pode aqui fazer um pouco da quebra de crescimento, né? Isso aqui é volume de prêmio, né? Então aqui é o vida individual mais vida em grupo, o vida em grupo crescendo 6,7, o vida individual crescendo 13,3. Dentro do vida individual, o regime de repartição crescendo 5,5 e o regime de repartição, basicamente aqui nós estamos falando do whole life, crescendo 15,2. O prestamista crescendo 19,2, surpreende um pouco, né? Porque a gente está vivendo um momento de crédito contraído, mas não surpreende tanto porque tanto bancos quanto financeiras, quanto varejistas estão buscando novas fontes de rentabilização e os serviços financeiros, de modo geral, e seguros, dentre eles, é uma forte fonte de receita financeira. AP andando de lado, doenças graves crescendo de forma bastante relevante. A gente vai falar mais sobre coberturas periféricas a seguros de saúde, que é um pilar que nós queremos explorar com mais força no nosso planejamento estratégico, e seguro funeral também crescendo a 2 dígitos. Quando a gente olha, e aqui nós não temos dados detalhados de todos os ramos, mas quando a gente olha e compara a quantidade de segurados, na verdade aqui é mais apólices, né, Récia, ou é segurados mesmo? É segurados, então é CPFs. Quantidade de segurados versus prêmios, a gente vê que o vida, ele cresce mais em prêmios do que em segurados. Por quê? Porque o vida individual, especialmente puxado pelo whole life, ele tem um prêmio médio alto. Então ele cresce em termos de prêmio a 40,5. Aqui nós estamos falando de um período de 2018 a 2024, tá? Que é o dado que nós temos disponível para fazer essa análise. Ele cresce a um ritmo de 40,5%, enquanto que em quantidade de segurados cresce 27%. Por quê? Porque o prêmio médio é mais alto. É um regime... É um regime de capitalização, tem a parcela de risco, tem a parcela capitalizada,
então é natural que o prêmio médio seja mais alto. Isso é o que leva o Vida Individual a crescer de forma mais relevante do que o Vida em Grupo. O Vida em Grupo, ele cresce, em contrapartida, mais em segurados do que em volume de prêmio. É o contrário, né? Então, aqui dá para a gente tirar algumas conclusões. Doenças graves também, curiosamente, cresce mais em volume do que em quantidade de prêmios, o que significa que nós estamos começando a atrair, com a cobertura de doenças graves, um tipo de público que talvez seja um pouco diferente do tipo de público que esse tipo de cobertura atraía no passado, né? Um tipo de público com ticket talvez um pouco mais alto, né? E seguro funeral, a mesma coisa. Claro que aqui as bases são muito diferentes, né, do que dos ramos de cima, porque são bases muito menores, mas são ramos em franco crescimento. Bom, mesmo com toda essa numerologia, somos a 11ª maior economia do mundo, né, e estamos, se a gente se compara com os países da OCDE, estamos em 40ª posição em termos de penetração de prêmio de seguro sobre PIB. 11ª economia, 40ª posição de 53 países em representatividade de prêmio de seguros em relação a PIB, né? Esse é um nível de subproteção ou de gap de proteção de renda que nós temos no nosso país. Se você olha México, tem o dobro disso. Chile tem o triplo ou mais, 4 vezes mais do que o Brasil. Estados Unidos chega a 5%, Reino Unido 8%, e daí para frente a gente nem precisa comentar. Então, claro que nós temos uma lição de casa, e por mais que a gente veja aquele número ponderado de crescimento de 10% ao ano do primeiro slide, a gente está estagnado nesse número de 0,6% há muito tempo. Então aquilo lá, mesmo crescendo acima do PIB, ele deve estar mudando de 0,59% para 0,62%, ou seja, não mexe no ponteiro, né? Então, essa é uma das reflexões que nós temos que fazer. Antes de entrar em Previdência, eu nem sei eu não me lembro se isso está em outro slide, talvez eu seja repetitivo, mas eu tinha, né, no meu speech uma fala pronta, uma resposta pronta, de que isso estava muito mais relacionado a uma questão de renda média, de uma classe média não desenvolvida no nosso país, de uma falta de um tabu em relação a seguro de vida, né? Tudo isso não é mentira, né? São desculpas verdadeiras. Eu acho que o tabu, de alguma forma, ele deixou de existir com a Covid. A gente vê uma maior procura ou um maior interesse pelo seguro de vida, ou pelo menos menos preconceito de falar de seguro de vida depois da Covid, até porque durante a Covid, todo dia às 8 horas da noite entrava um ministro da saúde na nossa televisão falando sobre mortes todas as noites, e a gente se acostumou a falar sobre isso, a escutar sobre isso. Mas quando a gente se dá conta de que, num prazo de 5, 6 anos, o mercado de apostas
de apostas, esportivas ou não, né? Sportbet ou Tigrinhos da vida, arrecadou no ano passado, e aí os números podem variar porque tem várias fontes e não tem nenhuma fonte oficial, mas os números eles variam entre 150 a 200 bilhões de reais, alguns falam até mais do que isso, de reais apostados. E quando a gente soma os 78 bi de prêmio de seguros com os 75 bi de seguro de automóvel, de prêmio de seguro de automóvel, a gente vê que somando todo o prêmio de seguro de vida ou de seguro de pessoas e todo o prêmio de seguro de automóvel, a gente não consegue arrecadar o mesmo que o universo de apostas esportivas arrecadou num único ano, em menos de 10 anos de existência nesse país. Então não é um problema de renda. É um problema de consciência, é um problema de educação financeira, é um problema, claro que tem questões mais profundas do que essa, tem uma questão de psicologia comportamental, a resposta à gratificação imediata, a uma promessa de proteção futura, tem toda uma questão muito mais complexa e que a discussão não pode ser tão leviana. Mas passa principalmente por uma questão de educação financeira. Né? Porque não é só uma questão de renda. Não pode ser só uma questão de renda. Né? Então eu acho que essa é uma reflexão que nós temos que começar a ter. Fazendo as mesmas reflexões aqui em Previdência, a gente tem um quadro diferente. Previdência cresceu exponencialmente, né? Esses 12,7% ao ano. Se você vê ali, em 2013 nós tínhamos 373 bilhões de ativos sob gestão. Em 2025 a gente fechou com 1,8 trilhão de ativos sob gestão. Se a gente voltar para 2006, esse número era provavelmente perto de 60 bi de ativos sob gestão. Então o Brasil em 20 anos, ele saiu de 60 bi de ativos sob gestão para 1,9 tri de ativos sob gestão. Esse foi certamente um dos segmentos que mais cresceu. O produto que mais alavancou esse crescimento foi o VGBL, porque é o produto mais inclusivo, mais democrático que existe. O PGBL, ele, naturalmente, é o melhor produto de acumulação previdenciária que existe, mas ele é direcionado para um público mais restrito. Por quê? Porque são as pessoas que declaram no modelo completo, são as pessoas que têm a possibilidade de abater as contribuições da sua base de cálculo de imposto de renda, etc. O VGBL, ele tem a possibilidade de incluir desde o autônomo, médico, advogado, dentista, o trabalhador informal, o MEI, nesse novo modelo de relações trabalhistas que nós estamos vivendo, né? E também o trabalhador seletista que não declara no modelo completo. Ainda assim, se nós tomarmos previdência aberta, que representa 13,4% de ativos sob gestão sobre PIB, e a previdência fechada,
que é todo o sistema previdenciário de previdência complementar do Brasil, nós chegamos a 24,3% do PIB de ativos sob gestão em representatividade do PIB. Isso ainda nos coloca na 33ª posição entre os países da OCDE, atrás do Chile, muito atrás dos Estados Unidos e de qualquer outra economia desenvolvida que costuma ter um volume de poupança de longo prazo sempre superior ao próprio PIB. Então nós temos um grande caminho a percorrer, tanto do ponto de vista de seguro de pessoas, ainda mais do ponto de vista de seguro de pessoas, mas também do ponto de vista de previdência. Em termos de quantidade de pessoas protegidas, 7% da população, acima de 18 anos. Se a gente somar previdência aberta e fechada, isso dá 9% da população acima de 18 anos com um plano de previdência privada complementar. Um outro dado importante, e isso é importante para o que a gente vai falar depois sobre a questão do IOF, hoje nós somos responsáveis por 22,5% do financiamento da dívida pública do Brasil. Ou seja, a previdência, principalmente a previdência aberta, porque a previdência fechada tem muitos dos seus ativos em ativos imobiliários, mas na somatória de previdência aberta e fechada, 22,5% dos títulos do governo são comprados pelos sistemas previdenciários abertos e fechados. Muito bem. Até 2024, tudo ia muito bem. Tínhamos um crescimento consistente, com uma interrupção de captação líquida positiva em 2 meses durante os anos de Covid, 2 meses durante todos os anos de Covid, em que nós tivemos captação líquida negativa. E aí, em maio do ano passado, naquele pacote do IOF, resolvem que aportes acima, primeiro 50 mil reais por mês, depois 600 mil reais por ano, que é o que está valendo hoje, estariam sujeitos a 5% de incidência de IOF. Claro que a partir daí, esse imposto, ele interrompeu esse ciclo de crescimento das últimas 2 décadas, não só para as faixas de contribuição elegíveis ao imposto, mas para todas as faixas de contribuição. Por quê? Porque você cria insegurança regulatória num produto de longo prazo. Você cria aversão ao produto pelo cliente e pelo distribuidor. E o mesmo distribuidor que distribui um produto e, de repente, começa a não entender direito o que está acontecendo, né, ele automaticamente redireciona o fluxo. E esse fluxo é redirecionado para quê? Ora, se você tem, na incoerência do sistema de produtos de investimento brasileiro, produtos de curto prazo que têm o maior incentivo fiscal que o governo pode oferecer, que é imposto de renda zero, para onde vai esse dinheiro? Vai para produtos incentivados.
LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas. Produtos de tesouraria que não financiam o Tesouro Nacional, que são compromissos de curtíssimo prazo, e que acabam sendo um tiro no pé. Então, naturalmente, depois desse momento, todos os meses de 2025 nós tivemos captação líquida negativa na Previdência, todos os meses. E o resultado foi uma perda de captação em 2025 da ordem de 50 bilhões de reais e em 2026 estimado em 80 bilhões de reais. Então a gente estima que a perda acumulada de 2025 e 2026 será de 130 bilhões de reais. E pelo histórico de compras de títulos da dívida pública, que é da ordem de 65%, a gente estima que o Tesouro deixará de financiar, deixará de vender 80 bilhões de reais de títulos da dívida pública, por essa queda de arrecadação que nós vamos ter na Previdência. Se a gente compara com o último ano típico, que foi 2024, considerando o efeito normal de crescimento a curva normal de crescimento que nós vínhamos tendo, a queda do primeiro semestre ela representa 26% na comparação com o mesmo intervalo de 2024. Ou seja, é uma incoerência conceitual um país que tem uma previdência pública insustentável no modelo de repartição que é hoje. Por quê? Porque nós temos uma população que está envelhecendo. Nós temos uma necessidade de incentivar poupança de longo prazo. Nós temos uma necessidade de incentivar a poupança doméstica. Nós temos uma necessidade de financiar o tesouro, de alongar a dívida pública, de financiar, de incentivar financiamento de longo prazo, de incentivar financiamento, investimento previdenciário, de incentivar uma postura previdente dos indivíduos, que ao invés de fazer aposta em bet, que faça um plano de previdência. E o governo vem e coloca uma taxação de 5% sobre um dinheiro que já foi tributado na fonte. Veja, quando alguns aqui talvez tenham vivido o momento da CPMF, do 0,38% da CPMF, 0,38% da CPMF. Para que os investimentos não estivessem sujeitos ao 0,38% da CPMF, para não desincentivar investimentos e poupança doméstica, se criou um instrumento que se chamava conta investimento. O dinheiro que entrava na conta investimento não estava sujeito ao 0,38% da CPMF. Por quê? Porque se sabia que você não tributa dinheiro que está indo para a poupança doméstica. Aí o governo decide que quem aporta 600 mil reais de uma única vez, ou nem de uma única vez, ou ao longo de um ano, num produto de previdência, é super rico. Ele não pode ter recebido um fundo de garantia, ele não pode ter recebido uma herança, ele não pode ter vendido um imóvel, ele não pode ter acumulado esse dinheiro a vida toda em outros instrumentos de acumulação e decidido colocar esse dinheiro num plano de previdência. Ele tem que ser super rico. Nós fizemos um estudo, nem sei se está nessa página, eu estou falando aqui e as coisas, enfim.
Mas nós fizemos um estudo, pegamos as 10 maiores entidades de previdência, que correspondem a mais de 95% do 1,9 tri de ativos sob gestão, e fizemos uma análise por CPF. Dos últimos 10 anos de contribuições, 84% das pessoas que fizeram contribuições acima de R$600 mil, 84% delas, nos últimos 10 anos, o fizeram entre 1 e 3 vezes. Não fizeram todos os anos. E 78% delas o fizeram apenas uma única vez em 10 anos. Ou seja, nós não estamos falando de super rico. Nós estamos falando de classe média. Nós estamos falando de pessoas que, eventualmente, por força de algum evento extraordinário, decidem fazer uma contribuição, ou durante um ano, ou de uma única vez, porque é da natureza do produto, essa flexibilidade, fazer uma contribuição esporádica. A mediana das contribuições em previdência é de pouco menos de R$8 mil por ano. Mediana. Estamos cheios de estatísticos aqui. Mediana, não é média. Apenas 0,1% dos participantes tem reserva acima de 10 milhões. Ah, está aqui, ó. Do total de aportes em VGBL em 2024, 82% foram de aportes esporádicos. Aportes acima de 600 mil nos últimos 10 anos, 78% deles fizeram uma única vez nesse intervalo. E 84% fizeram entre 1 e 3 vezes. Dos participantes de VGBL, 97% tem uma reserva acumulada de menos de 1 milhão. E vejam, lembra daquele quadro anterior? Nos últimos 20 anos, nós saímos de 60 bi para 1,9 tri. Essa reserva foi formada em 20 anos. Esse é um produto jovem. 20 anos em termos macroeconômicos não é nada. Nós estamos no começo da formação da nossa previdência privada complementar. Não é? E o tempo de permanência média nos planos é de 7 anos e meio. Me diga, quem são os clientes em CDB, ou em fundos, ou em LCI, ou em LCA, que tem um tempo de permanência médio de 7 anos e meio? Bom, a justificativa foi combater planejamento tributário para evitar ITCMD. Isso foi escrito pelo governo. Né? Obviamente que essa medida não afeta a esse micro-universo, né? Apenas o volume financeiro de resgates por morte. Então, vamos lá. Quem está sujeito à cobrança de ITCMD? O que é ITCMD? Imposto de Transmissão de Causa-Mortes. Então, estamos falando de resgates por morte, né? Em que o valor da ITCMD, que a propósito é um imposto estadual, não é um imposto federal, né? Mas, e que foi legitimado, e cujo benefício foi legitimado pelo Supremo Tribunal Federal, tanto para a VGBL como para a PGBL. Mas o fato é que somente 18% dos resgates são causados por óbito. Primeiro fato. O volume financeiro desses 18% de resgates por morte, acima de 10 milhões, por que 10 milhões? Estamos falando de super rico, certo? Essa é a tese do governo. Então, vamos falar de valores altos. Acima de 10 milhões representa 3% do valor total de resgates.
A quantidade de resgates por morte desse valor é de 0,01% do total de resgates. E mesmo assim, o tempo médio de permanência destas reservas foi de 8 anos. Ou seja, qual que é a tese do governo? A tese do governo é o seguinte: pegar alguém bem jovem para não ser acusado de récia. A récia está no leito de morte. É riquíssima. Aí, funcionário o Léo, que já foi lá meu colega no Santander, né, da área de investimentos do Santander, que é do mal, né? Estou falando do Santander, desculpe, hoje é Alfa, né? Mas é que a gente se conheceu no Santander. Eu também não sou mais Santander, enfim. Né? Que é um advisor do mal. Ele vai lá no leito de morte da récia, boba, convence os herdeiros, fala, assina aqui, os teus herdeiros não vão pagar ITCMD. Aí vai lá, no estilo tio Paulo, e faz uma fraude para combater este absurdo para o qual o VGBL estaria sendo usado. Né? Eles vão lá e colocam 5% de IOF sobre todas as contribuições acima de R$600 mil, somadas no ano. Desculpe, eu não consigo ficar calmo falando disso. Bom, as consequências. Insegurança regulatória, incoerência estrutural da medida. Eu já falei disso, né? 130 bi de impacto, 80 bi iria para financiamento da dívida pública, classe média que está sendo afetada, volume de recursos disponíveis para financiamento da dívida. Já falei de tudo isso. O que tem sido feito? Diálogo com o governo. Sempre tivemos, tá? Sempre tivemos. Sempre conseguimos audiências, sempre fomos escutados, nunca fomos ouvidos. Mas os números, agora, eles falam por si só. A gente continua, enfim, teve conversas na gestão anterior, estamos tendo conversas na gestão atual. A última conversa foi com o Tesouro. Estamos reforçando que somos parte da solução e não parte do problema. Bom, mudando de tema. Previdência pública insustentável. Novidade para alguém aqui? Não. Em 2025, o déficit do INSS vai ser 2,58% do PIB. A Previdência Social representa o maior gasto do governo. Não sei se isso está nesse slide, Récia, mais, ou se está em algum outro slide. Não. Previdência Social representa 58%. Previdência Social, vamos lá. Previdência, esse dado precisa estar nesse slide, viu, Récia? Previdência Social representa 58% dos gastos do governo. Hoje, com a situação de hoje, com a pirâmide demográfica que nós temos hoje, nós estamos em 2025, e em 2050, ou seja, 25, nós estamos em 2026, em 2050, nós já teremos praticamente, acho que é 1 contribuinte para cada aposentado. Quase 1 para 1. Quase 1 para 1. É isso, Récia? Estou vendo a Récia fazendo assim. Então quase 1 para 1.
Significa dizer o quê? Que em 25 anos, ou seja, nas próximas 2 décadas, os mais jovenzinhos aqui vão estar trabalhando para pagar integralmente a minha aposentadoria, se eu ainda estiver vivo. Integralmente. Se eu conseguir me aposentar pelo teto, eu acho que eu ainda vou conseguir, porque estou com 60, estou mais perto. O Léo já não sei. Né? Tá careca, mas é mais novo que eu. Cada pessoa em atividade vai ter que sustentar um aposentado. Isso, não, obviamente, que não vai continuar assim. Né? Cada termo de governo são 4 anos, renováveis por mais 4. Ninguém quer tocar no tema. Fazem uma reforma paramétrica que empurra o problema com a barriga por 5 anos. Aí o outro vem, desfaz um pedaço, aí retrocede. Então, o fato é que... e nós temos uma nova dinâmica de mercado de trabalho. Não é só uma questão de envelhecimento. É uma questão também de que nós temos cada vez menos contribuintes formais no sistema previdenciário. Por quê? Porque as pessoas não estão mais trabalhando preferencialmente no modelo seletista. Elas estão virando MEI, entregador de Uber, entregador de iFood, entregador de Uber, motorista de Uber, entregador de iFood. O sistema está empurrando as pessoas para um modelo de profissional autônomo, que não contribui para o INSS. Então, isso está acelerando, está trazendo a parede para mais perto de nós. Então, esse sistema de repartição, obviamente que ele não se sustenta. Qual é o modelo que nós defendemos? É um modelo de pilares em que, naturalmente, tem 2 pilares sociais. Um primeiro, que é totalmente social. A gente chama de renda básica do idoso. Todo idoso recebe R$800, R$1.000. Todo idoso recebe. Substituiria, basicamente, o BPC, que é o benefício de proteção continuada. Universal e não contributivo. É um benefício social puro. Um segundo pilar, que é o INSS, só que com um teto equivalente ao que 80% da população brasileira recebe, que é R$3.500. Ou seja, você criaria um sistema previdenciário que atende a 85% da população brasileira, ou 80% da população brasileira, que é a renda média de 80% da população brasileira, que é R$3.500, e não um teto de R$8.000, que é o que a gente tem hoje. Um terceiro pilar, de capitalização individual, contributiva, compulsória, através de planos previdenciários privados, abertos ou fechados, livre escolha, livre iniciativa, total portabilidade. Para aqueles que ganham acima do teto. Então, possibilidade, que não está escrito aqui, porque é um tema polêmico, a gente ainda está decidindo como e se colocar, possibilidade de voluntariamente se converter o todo ou parte do FGTS em acelerador desse pilar. E um quarto pilar, que é a previdência que nós temos hoje, enfim, totalmente voluntária e individual. Esse é o modelo que nós entendemos
que é o modelo sustentável e que deveria ser adotado. O problema não é definir o modelo. Definir o modelo é fácil. O difícil é você criar o plano de transição do modelo. Por quê? Porque existe um momento em que você pode criar o modelo e dizer: os novos participantes daqui para frente entrarão neste modelo, todos os que estão no sistema hoje se aposentam no modelo atual. Essa é a transição ideal. Gera menos resistência e você respeita a expectativa de direitos. O problema é que nós já passamos desse momento. Não dá para respeitar totalmente os direitos daqueles que já começaram a contribuir no modelo atual. Então vai ter que ter um corte daqueles que, e naturalmente não é um corte abrupto, vai ter que ter uma curva, né, de transição daqueles que são mais jovens e que vão ter uma parte dos direitos do modelo atual e a maior parte deste modelo, e daqueles que estão mais velhos que vão se aposentar com mais próximos do modelo atual e mais distantes desse novo modelo. Quanto mais tempo demorar, mais difícil vai ser o choque de transição que vai ter que ser feito. Essa é a grande... esse é o custo da inação. Né? Porque o custo político da ação, né, é muito alto para quem o fizer. Só que a hora que estourar, vai ter que ser feito pelo governante de plantão. Né? Bom, o que esperar para os próximos anos? Eu estou há 40 minutos falando, eu vou falar mais 5 e fazer a propaganda do fórum, e aí a gente abre para perguntas. Então, planejamento estratégico da FENAPREV, eu comentei. Então, estimular proteção de seguros de vida, de seguros de vida e previdência, como complementar a saúde. Então, a gente decidiu que este é um pilar importante. Então, nós temos doenças graves, nós temos DIH, nós temos invalidez. Nós estamos agora, em conjunto com a FenaSaúde, definindo como nos aproximar e criar produto. Claro que nós temos o próprio Prev Saúde, que é o produto ideal para a gente colaborar com o sistema de saúde, mas nós entendemos que os desafios do envelhecimento também passam por uma maior colaboração de seguro de pessoas com o sistema de saúde e de produtos mais híbridos, ou de produtos híbridos de uma maior colaboração desses dois modelos. É só no Brasil que existe essa separação entre vida e saúde, né? Nos outros países é tudo muito mais integrado. Então, algum nível de integração maior. Nós estamos começando essa discussão. Estimular a proteção de renda a longo prazo. Basicamente, nós estamos falando aqui um novo modelo previdenciário em estímulo ao mercado de rendas. Viabilizar soluções adaptadas à nova dinâmica do trabalho independente. Nós estamos falando do novo modelo de trabalho, né? Quer dizer, a gente falou disso, da desseletização do mercado de trabalho. Nós temos que acompanhar essa dinâmica, essa mudança, e estruturar uma agenda contínua de educação securitária e previdenciária. Esse é o nosso grande desafio. Claro que não é um desafio de seguradores, é um desafio de securitários. É um desafio do mercado de seguradoras e do mercado de distribuição e de todos os que trabalham nesse ecossistema. Né? Corretores, bancos e todo canal de distribuição, imprensa, governo, empresas, na conscientização dos seus funcionários. Né? Esse é um
É um desafio, talvez o maior desafio que nós tenhamos. E zelar por um ambiente estável e de segurança regulatória e jurídica. Fórum. Então, nós teremos o fórum onde lançaremos os resultados da pesquisa FENAPREV deste ano. A gente faz essa pesquisa a cada 2 anos. O lado da esquerda são os dados que a gente vai fazer acompanhamento histórico, né? Então, tem vários dados de planejamento financeiro que a gente... Aqui, claro que tem uma abertura enorme de indicadores que a gente acompanha. Então, nós vamos fazer o acompanhamento histórico dessas informações, tanto de planejamento financeiro, expectativas e preparo para o futuro em relação à aposentadoria, principais medos das famílias e medidas de proteção adotadas, interesse, posse e necessidades da população de seguros e previdência. Isso é o que não tem novidade, que são dados de acompanhamento contínuo que a gente já faz na pesquisa a cada edição. O que tem de novidade? Nós estamos trazendo qual é a visão dos trabalhadores informais, autônomos e MEI sobre proteção financeira das famílias, quais são os benefícios mais desejados em seguros de vida, de seguros em vida, qual o entendimento das pessoas dos benefícios de um seguro, diferentes necessidades para diferentes gerações. Esse vai ser um capítulo novo. Qual é a opinião das pessoas sobre a cobrança do IOF? A expectativa do cidadão em relação à previdência pública e a uma eventual reforma? E qual é o entendimento das pessoas sobre o que é fraude em um seguro de vida? Então essas são as coisas que a gente está trazendo de novidade nessa pesquisa. E quem quiser saber mais, esse é o QR Code do evento e tudo isso estará na programação. O resultado da pesquisa e os painéis de como aumentar a proteção securitária, o papel relevante do seguro de vida universal. Eu não falei do seguro de vida universal aqui, mas nós vamos falar muito do seguro de vida universal lá. Inclusive, no painel sobre seguro de vida universal está o Ottaviani e está... como é o nome? O Regis, que é o secretário da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, que já confirmou. Os desafios da distribuição, o modelo previdenciário que o país necessita. Vai estar o Eduardo Gianetti conosco ali, né, nesse painel, além de outros economistas. Como proteger uma sociedade que envelhece e vive por mais tempo. E nós teremos também o pré-lançamento do Prêmio FENAPREV, iniciativas voltadas a disseminar a relevância da proteção securitária e previdenciária. Inclusive, eu vi que tem alguém do Minha Vida Protegida aqui. O Rogério, almocei com ele anteontem. O Rogério vai estar lá com a gente nesse momento que a gente entende que é uma iniciativa super nobre que deve ser destacada. E é isso. 45 minutos, eu falei. Reconhecer que eu acho que foi uma aula. Eu tenho certeza que para a gente entender as novidades, os temas que estão aí no radar das seguradoras, das corretoras, dos resseguradores, é de extrema relevância. Então, para a gente é sempre de forma muito didática. Eu queria mais uma vez agradecer o Edson, que é sócio honorário do CVG desde 2016. Então, desde que assumiu o primeiro mandato como presidente da FENAPREV, e está sempre aqui com a gente, trazendo as novidades para a gente do mercado. Então vamos lá, relembrando, a gente tem o nosso QR Code para as perguntas, eu vou iniciar com algumas aqui. Eu já recebi algumas, tá, Edson? Vou iniciar aqui com vocês. Quem não mandou, pode mandar no QR Code.
É o mesmo WhatsApp que vocês receberam a confirmação e a gente faz aqui as perguntas, então eu vou ficar de olho aqui no WhatsApp, não vou estar no Instagram, vou estar aqui de olho nas perguntas que vão chegando. Tá? Veio uma primeira pergunta aqui para mim que era muito conectada com a primeira que eu tinha. Você comentou sobre o crescimento do mercado, né? E a mudança dos perfis de risco para as coberturas usadas em vida. Então, essa preposiçãozinha faz toda a diferença. Seguro de vida, seguro em vida. E a gente percebeu que a gente teve um crescimento relevante no vida individual e nas coberturas de doenças graves. Não só o DG, mas também as outras relacionadas, você chamou de periféricas, né, que são aquelas relacionadas à saúde em vida, cirurgia, DIH, DIT, e enfim. A gente teve até uma seguradora que recentemente informou que mais que 90% dos benefícios pagos já acontecem em vida. E a idade média do segurado no momento do sinistro é apenas 42 anos. Então, isso por si só já quebra aquele paradigma de que é só utilizado em morte, e a consciência das pessoas para a contratação também está mudando. O que a FENAPREV nos diz sobre a evolução da necessidade de proteção e essa colaboração com a parte do saúde? A gente sabe que, né, a questão da saúde privada tem os problemas da inflação médica, da contenção de custos, fraude. Como a gente pode se conversar? Você comentou um pouquinho, se você puder ampliar um pouquinho mais, porque é algo que está muito relevante aqui no radar das seguradoras. Bom, como eu mostrei aqui no penúltimo slide, esse é um dos pilares que a gente decidiu que vai ser um dos pilares do planejamento estratégico do próximo triênio para a FENAPREV, e exatamente por isso, né, quer dizer, acho que por esses dois elementos que você traz. Primeiro porque tem uma percepção de valor, de utilização em vida, endereça um dos maiores medos destacados pelos participantes das pesquisas anteriores, que é a questão relacionada à saúde, a questões relacionadas ao financiamento da saúde da família no caso de perda de emprego, perda de renda ou morte prematura. E há uma percepção ampliada do conceito de seguro de vida, né? Porque ainda que a gente insista em falar em seguro de pessoas, isso não traz nenhuma clareza para a população, para o cidadão, culto ou não, educado ou não, do que nós estamos falando, né? A gente precisa ser mais didático. Então, é um pilar que se conecta com o último pilar, que é o pilar de educação financeira, educação securitária, educação previdenciária. E quando a gente fala em se conectar com o seguro-saúde, é porque esse é um dos principais medos e preocupações do brasileiro, né? Quer dizer, tanto pelo custo, né, quanto pela falta de assistência. Então, quando você... as pesquisas anteriores, e essa vai ter também essa dinâmica, ela mostra claramente, quando você mostra para as pessoas, quando você diz para as pessoas, faz uma pergunta espontânea sobre posse, relaciona as coberturas. Depois você explica, o entrevistador explica cada uma das coberturas. E faz de novo a pergunta sobre interesse e disposição de compra. O interesse e a disposição de compra, eles vão para cima de 70%. É uma coisa assim impressionante. É você despertar o interesse da necessidade, é você despertar o interesse de uma pessoa para ela conhecer que existe um produto
que atende a um medo que ela não sabia que existia. Né? E quando você fala o valor, porque todos nós sabemos, o valor alto não está nessas coberturas dos seguros. Né? O interesse fica ainda maior. Então, eu ainda acho que o nosso grande desafio em como fazer isso chegar ao cliente passa por uma maior educação do canal de distribuição, passa por uma maior conscientização do nosso modelo. Veja, aqui eu não estou criticando, né? É uma constatação. O nosso mercado de seguros, a começar pelas seguradoras, ele nasceu monoprodutista. As seguradoras eram monoprodutistas. Muitas ainda são. Você tinha a seguradora de automóvel, a seguradora de vida, a seguradora de saúde. Isso naturalmente criou o segurador, o corretor de automóvel, o corretor de saúde e o corretor de vida. Eu me lembro muito bem, numa das palestras, numa das edições de divulgação da pesquisa, a Natuza Neri estava mediando um painel e ela é muito boa, né? E assim, conversando e tal, e eu nem estava no painel. E eu estava assistindo, e ela começou a conversar e alguém começou a falar sobre isso e tal, e ela de repente parou assim e falou: sabe que agora que você está falando, eu estou aqui pensando, o corretor que me vende automóvel é um, o corretor que me vende seguro-saúde é outro, e o meu corretor de vida, e o vida eu compro no banco. Ela se deu conta disso, né? É uma dinâmica que nós não temos a integração do conceito de gerenciamento de risco do indivíduo. Então, na medida que a gente começa a mostrar, e aí a gente perde capacidade de alcance. Né? Por quê? Porque não se trata do segurador do corretor de automóvel tirar negócio do corretor de vida. Ao contrário, se trata de você aumentar o alcance de população protegida. Nós estamos falando de aumentar o tamanho da pizza e não de diminuir o tamanho da fatia. Né? E eu acho que essa é a virada de chave no modelo de distribuição que a gente ainda não conseguiu fazer no Brasil. Porque está muito enraizado. Está muito enraizado e você tocou num ponto importante que para a gente aqui no CVG, que é composto por vários corretores, é essencial. No último almoço que a gente teve, a gente falou sobre a quantidade de corretores que a gente tem. Hoje são aproximadamente 150, 160 mil corretores com cadastro ativo na SUSEP, e a quantidade de corretores que são especialistas em seguro de pessoas, especialistas em vida, que ainda é muito baixa, gira em torno de 10%, 15%. E existe essa questão de estarem focados em automóvel, em saúde, e o apelo do seguro de vida que poderia muito bem fazer parte da composição da proteção familiar de uma família como um todo. Eu lembro também do Boris comentando no nosso último evento, que ele participou ele foi convidado para um casamento e colocaram ele numa mesa, o convidado colocou ele numa mesa com o médico do noivo, com o advogado, o contador e ele como corretor. E ele falou: aqui nessa mesa está toda aqui a proteção da minha vida. Então, para a gente marcar na cabeça que realmente a importância do corretor para justamente poder conscientizar, porque não são todas as pessoas que conhecem, a gente sabe como é difícil falar de seguro de vida, e acho que esse mote do seguro em vida pode mudar toda a questão. Então eu queria te perguntar justamente sobre o papel do corretor. Como a gente pode imaginar o papel do corretor nesse ambiente tão desafiador, a coexistência com plataformas digitais, a inteligência artificial, num mercado onde a gente sabe que a interação humana, a confiança, o aconselhamento é tão importante?
Veja, eu acho que não tem ninguém melhor do que o corretor. Daí a minha insistência nesse tema da gestão de risco. Por quê? Porque não tem ninguém mais próximo do cliente para conhecer a necessidade dele do que o corretor. Né? O corretor, se ele conhece o cliente, e aí nós estamos falando do corretor, naturalmente, do corretor que está próximo à pessoa física, né? O corretor de automóvel, para citar, vamos dizer, talvez o produto que não é o produto de maior volume, o Molina insiste em dizer isso, né? Já faz alguns anos que o seguro de vida ultrapassou o automóvel em volume de prêmio, mas ainda é um dos seguros mais populares do Brasil, né? Mas um corretor de automóvel, ele conhece o cliente dele. Ele conhece, ele sabe se ele é casado, se ele é divorciado, quantos filhos tem, a idade, o momento de vida, o que está acontecendo. Pelo menos uma vez por ano eles se conversam e tem uma troca de informações. Né? Então, a especialização de produto, que talvez seja o que dá insegurança a um corretor que não é especialista em vida a oferecer um produto de vida, é o que hoje fica mais fácil de você cobrir com tecnologia embarcada. Né? Com um Copilot, com um Gemini, com uma ferramenta da seguradora. Né? Então, claro que hoje tem os cotadores, os sistemas de multicálculo, tem uma dinâmica diferente também de distribuição de automóvel e a gente não pode achar que a gente distribui automóvel do jeito que se distribuía há 15 anos atrás, porque já não é mais a mesma coisa. Mas, de alguma forma, ainda existe um nível de contato pessoal. Né? O sistema de cotação, ele não vai até o cliente. Ele é um serviço que o corretor usa. Claro, o corretor pode simplesmente usar o sistema de multicálculo, pegar a listinha deles, se ater ao que o sistema de multicálculo está cuspindo e ir lá e só oferecer o automóvel. Ou ele pode fazer alguma coisa a mais e dar um passo além disso. Né? E oferecer um outro tipo de produto, um outro tipo de assessoria. Eu acho que é esse o tipo de serviço, né, que vai começar a agregar mais valor ao cliente. Por quê? Porque, veja, eu não acredito na venda direta no Brasil. Acho que o Brasil é um país de venda intermediada e vai continuar sendo. Mas, assim, o valor da intermediação está cada vez menos em você ler um multicálculo e entregar uma tabelinha de oferta, arbitrando a sua comissão para direcionar o melhor preço para o cliente. Esse não é o maior valor agregado que um corretor pode oferecer ao seu cliente. Eu acho que o maior valor agregado está na gestão de risco que ele pode fazer. E dizer o seguinte, olha, estou vendo que seu filho acabou de entrar na faculdade, eu estou vendo que você acabou de ter um filho, eu estou vendo que você acabou de se divorciar, eu estou vendo que você acabou de se casar, eu estou vendo que você acabou de sair da casa dos seus pais. O que isso significa? Né? Eu não sei, eu acho que existe espaço para essa venda consultiva ainda. Pode ser que exista um momento em que a tecnologia se sobrepõe a tudo isso e que as novas gerações nem queiram isso. Mas eu acho que esse momento ainda não chegou.
E não é à toa que a gente vê, por exemplo, os números do Vida Inteira, né? O Whole Life estava aqui com um potencial de crescimento, Exato. assessores financeiros. Quantas reuniões você precisa de quanto tempo para vender um Whole Life? Em média, 2 reuniões e meia de 45 minutos. Tem alguém da Prudential aqui, não? Ou da MetLife? É isso ou O não? Gustavo ali da... Hã? É isso ou não? Pô, isso não é assessoria? E é uma assessoria que o assessor financeiro encontrou como uma oportunidade, um Claro. nicho, né? Claro. E você acha que o assessor está vendendo só o Whole Life? Óbvio que não. Óbvio que não. Óbvio que ele vai encontrar o espaço para falar de outros produtos. Do vida a termo renovável, eventualmente de saúde num outro momento. Óbvio, o caminho é esse. Então, e por que o segurador de automóvel, que você tem, o corretor de automóvel, que você tem 35, 40 mil aí atuando, não podem trilhar um caminho similar? E, de novo, não é para concorrer, porque eventualmente você vai chegar em pessoas diferentes. Né? O Brasil não. Veja, o Brasil tem um nível de subproteção de seguro de pessoas, de previdência, tão alto, tão grande, que para quanto mais gente oferecer, mais a gente vai vender, a gente não vai concorrer pelos mesmos clientes. Assim, tá, o nível de penetração é tão fragmentado que a chance de você oferecer para o mesmo cliente, de 2 corretores aleatoriamente oferecerem para o mesmo cliente, é muito baixa. Você não vai pescar no mesmo aquário. É diferente de um banco, entendeu? Porque você está pescando em aquários diferentes. E aumentar a pizza, como você comentou, né? E a gente está vendo, inclusive, produtos mais elaborados, mais complexos, tem seguradora aumentando o limite máximo, né, de comercialização das apólices, ou seja, a gente começa a trabalhar com produtos. Olha, desculpa, eu vou te dar o exemplo. O automóvel, sim, você pesca no mesmo aquário. Por quê? Porque são os mesmos clientes que põem, que renovam os seus, né? É rouba-monte. E o mercado anda de lado. Agora, a pergunta que a gente fez na penúltima pesquisa, acho que foi na última, né? A gente perguntou para os clientes que possuíam seguro de automóvel: você tem seguro de vida? 48% deles responderam que não. Ou seja, a chance de um corretor de automóvel oferecer um seguro de vida, e eu estou falando de seguro de vida genericamente, né? Se você ainda segmentar e falar de doenças graves e falar sobre uma outra perspectiva, eu estou aqui generalizando, mas a chance de um corretor de automóvel oferecer um seguro de vida para um cliente de automóvel que ele está tentando renovar e ele dizer que não tem seguro de vida é de 50%. Assim, de cara. Eu lembro dessa pergunta e essa pergunta me marcou, porque eram 48% das pessoas que não tinham, mas depois veio uma outra pergunta. Quer dizer que seu carro é mais importante do que a vida ou da proteção familiar? E aí 90% das pessoas falavam que não, que a vida é muito mais importante. Então é uma questão de repensar, né, de como você colocar isso e gerar consciência para o segurado. Perfeito. Eu recebi aqui, Edson, várias perguntas sobre a parte da previdência que a gente comentou, né? A questão tributária. Você falou que fica doido com esse assunto, como impactou negativamente o nosso mercado. Acho até que você poupou alguns adjetivos negativos que eu ouvi em outras palestras de quando você fala sobre o assunto. Alguns eu até anotei, mas realmente, né, é algo que impacta muito o nosso mercado. E eu recebi aqui a pergunta da Carla Lencioni, da Mafre. Ela pergunta: Edson, o senhor acredita que o governo pensou nos impactos a longo prazo quando definiu novas alíquotas ao VGBL? O que pode ser feito, na sua opinião? Acha que pode ser revertido de alguma forma esse quadro?
Bom, se pensou, pensou errado, né? Enfim, claramente não pensou. Não, acho que pode ser revertido. Em tese, a reforma tributária reverte, né? Porque o IOF cai para seguros em janeiro de 27. Então, não havendo adiamento, em tese, cai. Eu digo em tese porque a gente não sabe o que vai acontecer depois das eleições, mas teoricamente é isso que a gente espera, uma reversão. O que a gente tentava nas conversas era uma reversão antes do final do ano, né? Daí as nossas idas a Brasília e as nossas tentativas de diálogo com o Tesouro e com a própria Fazenda para tentar reverter isso antes. Por quê? Porque como nós estamos deixando de comprar títulos do Tesouro, e existe uma demanda reprimida, e a medida foi implementada por meio, o IOF foi implementado por meio de medida provisória, ele também pode ser revogado por meio de medida provisória. Então, a gente imaginava que uma eventual revogação poderia sensibilizar o Tesouro no sentido de que nós temos um segundo semestre que é tipicamente forte para a captação de previdência e que poderia ter uma demanda represada que, se revogada a medida, nós poderíamos ter uma boa captação e, como consequência, também uma boa capacidade de compra de títulos do Tesouro. E esse foi o argumento que a gente tentou utilizar, mas até o momento a gente não vê nenhum movimento, e nesse movimento agora pré-eleitoral parece pouco provável. Perfeito. Pergunta do Roberto de Nadai da Bradesco. Ele também pergunta sobre a Previdência. Na sua visão, quais são os principais fatores que poderiam impulsionar o crescimento do mercado de rendas no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Nós vínhamos, na verdade, antes desse caos do IOF, nós tivemos em 2023 uma revisão do arcabouço regulatório. Quem que perguntou? Roberto da Bradesco. Aqui. Nós tivemos uma revisão do marco regulatório de previdência em que a gente teve uma revisão de todo o arcabouço de rendas, né? E hoje nós temos já um modelo muito mais flexível de formatos de renda, que é inclusive muito mais compatível com o mercado de trabalho atual, porque você não está mais engessado nos formatos de renda que nós tínhamos antigamente. Eu acho que aqui tem um tema de maturação mesmo do sistema, né? Eu mostrei que esse volume ele se formou em 20 anos. Então, eu acho que nós ainda estamos no momento de formação das reservas, né? Nós estamos ainda no momento de acumulação e não no momento de desacumulação. Esse é um ponto. Uma taxa de juros de 14% ao ano também não incentiva a formalização de uma renda, especialmente uma renda tradicional. É verdade que a gente tem hoje rendas que são compatíveis com um modelo de autogestão, vamos dizer assim, e que facilitaria principalmente operacionalmente para o cliente
ele não ter que fazer um resgate todo mês e tal. Então, eu acho que tem aqui um tema de divulgação também dos modelos de renda que já existem. Porque eu acho que já tem muita gente que usa a Previdência, os resgates parciais, como instrumento de renda complementar, mas ele usa resgatando todo mês e não entrando num regime de renda. E isso se perde na estatística. Então, eu acho que aqui tem um pouco também de trabalho nosso de fazer com que os clientes que estão nessa situação entendam que eles já têm alguns produtos que eles podem usar e que são flexíveis e que não comprometem a reserva dele, né? E que são flexíveis a ponto dele poder optar pelo mecanismo de renda, voltar, mudar o valor, interromper, enfim. Agora, o modelo de renda tradicional, né, esse eu acho que num ambiente de taxa de juros que a gente vive, é muito pouco provável que se desenvolva no Brasil. Legal. Falando um pouco agora de aspectos regulatórios, a gente está aí quase a um ano da nova lei de seguros e queria saber a sua opinião sobre o que foi esse ano, lei 15.040, né, que vai completar um ano agora em dezembro, quando a gente ainda aguarda algumas instruções da SUSEP, né, com regulação infralegal. Quando a gente olha de um ano para cá, o que a gente pode esperar, o que a FENAPREV tem de comentário sobre a nova lei, se a gente tiver modificação regulatória, o que você acha que deveria estar especificado, o que deveria ser focado pelo regulador e também como foco das seguradoras para atenção? Essa é uma pergunta mais ampla, né? Eu acho que para a vida e previdência eu não vejo nenhuma grande preocupação. Acho que tem um ponto que está ainda pouco claro, porque ficou um texto genérico, né, sobre despesas de salvamento, que no caso de vida não se aplica. E salvamento, né? Exatamente. É difícil definir o que seja. Mas isso nós estamos tentando trabalhar também na revisão do texto. Mas assim, é muito mais uma questão de adaptação operacional das companhias do que qualquer outra coisa, né? Aliás, assim, para mim o grande tema hoje que nós temos nas companhias de seguro, e aqui eu não estou falando especificamente de vida e previdência, é o tema do custo regulatório de adaptação tecnológica. Nós temos a nova lei de seguros, nós temos o SRO, nós temos o OPIM, nós temos as diversas mudanças regulatórias verticais que a gente teve em diversos produtos, inclusive na Previdência, por exemplo, que foi uma coisa boa, é uma coisa boa, que é a possibilidade de dar, de oferecer as reservas de Previdência como colateral de crédito, mas que demandam ajustes sistêmicos, né? E hoje eu vejo, pela empresa que eu presido e por todas as congêneres, os colegas, o nível a parcela de investimentos regulatórios, mandatórios que nós temos hoje, que tomam do nosso investimento total de tecnologia, é brutal. E em muitos casos, como SRO e Open Insurance, para retorno nenhum para as seguradoras. E para retorno duvidoso para o mercado e para o próprio regulador. Então, eu acho que esse é um tema que merece reflexão profunda dos reguladores, porque o custo que está se impondo é muito alto e isso está substituindo investimentos que poderiam estar sendo feitos de forma
mais intensa, em benefício do cliente, em novos produtos, em melhora da experiência do cliente, em melhora da experiência do corretor, em melhora da experiência dos nossos parceiros de distribuição, fornecedores e clientes. Enfim, eu acho que esse é algo que tem que ser repensado. Perfeito. Eu vou para a nossa última pergunta, a gente já está aqui em cima do horário, e uma pergunta de reflexão. Olhando para o futuro, a gente se encontrando aqui nesse mesmo palco daqui 3, 5 anos, o que você espera como a principal conquista do setor de seguros de vida? O que você esperaria que a gente tenha alcançado nesse momento? Universal Life lançado, Prev Saúde lançado, 3% de participação do PIB em seguros de pessoas, reforma da Previdência encaminhada. É o wishlist. O wishlist. Você perguntou. O governo incentivando poupança de longo prazo, né? Nível de conscientização das pessoas alto, né? Arrecadação de seguros e previdência maior do que DET. Perfeito, muito obrigado, Edson. Palmas para o Edson. FenaPrev. Obrigado, pessoal. Aqui no nosso Café CVG. Mais uma vez agradecer a participação de todos. A gente sabe como é difícil para a gente dedicar uma manhã para um evento, um seminário, mas é sempre muito enriquecedor. Para a gente uma aula. Só queria pôr aquele último slide de novo da propaganda do evento, que tem se vocês puderem voltar à apresentação. Opa, já estava no último, desculpe. Aí. 16 de setembro. 16 de setembro, aqui em São Paulo. Se vocês puderem escanear aqui o QR Code. Vai lá, pessoal, quero ver todo mundo com o celular na mão. Não tô aqui de graça, não. Exatamente. Esse é o preço. Conto com a presença de vocês. Fizemos um evento para 700 pessoas. Temos até agora 400 inscrições. Estamos precisando de 300. Então, olha, aqui tem o quê? Deve ter ainda umas 40, 50 pessoas. Se cada um de vocês levar 8, a gente fecha. Já temos a meta aqui, tá? Hoje. Já temos a meta. Já tem a meta do dia. Exatamente. Não, falando sério, o evento vai ser muito bom e eu conto com a presença de vocês e se vocês puderem divulgar, eu agradeço. Com a agenda que vocês estão planejando, com certeza vai ser muito, muito legal. Então, mais uma vez, agradecer. Em nome do CVG São Paulo, Anderson Mundim, nosso presidente, não pôde estar aqui presente hoje, mas em nome dele também, agradecer pela sua presença. CVG sempre realizando o nosso Café CVG, algumas pessoas já participaram. Ano passado falamos de nova lei de seguros, falamos de distribuição, falamos de subscrição, então esse é o nosso papel. Para esse ano nós fizemos no mês de março, o mês das mulheres, seguro de vida focado para o público feminino. Tivemos o evento de 45 anos, onde tivemos lideranças do setor também falando. E além desse nosso bate-papo de hoje, a gente ainda vai ter planejado um específico sobre vida individual, incluindo boa parte do que a gente comentou hoje, e um focado em vida em grupo em outubro. Então estão todos convidados, levem os convites para as seguradoras, para as corretoras que vocês fazem parte, que vai ser um prazer estar com todos vocês. Falando dos cursos do CVG, temos a parceria com a FECAP, parceria educacional que está dando um desconto de 20% em diversos cursos de curta duração. Então também promovam dentro das suas seguradoras e corretoras. E no final de ano, como de costume, temos a nossa festa, a nossa celebração, Edson convidado, onde a gente vai ter a terceira edição do Prêmio Seguro Paulista, que vai prestigiar todos aqueles colegas que trabalham em corretoras, em áreas comerciais e operacionais que atendem o corretor de seguros. Então, participem. Mais uma vez, em nome do CVG, muito obrigado a todos e nos encontramos no próximo evento. Muito obrigado.